Agora eu vou ter, então, o prazer, o privilégio de apresentar a vocês o nosso próximo palestrante, que vai ser o Bispo Marcondes Farias. Para contar para vocês um pouquinho sobre a história dele, o Bispo Marcondes atualmente é diretor de marketing e produto de soluções de negócios da Microsoft Brasil. Ele tem 20 anos de experiência em tecnologia, tendo atuado em empresas de tecnologia como a Atos Origin, o Salesforce e a Microsoft, além de empresas do mercado financeiro, como, por exemplo, a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Ele atua com CRM e experiência do cliente pelos últimos 10 anos, possui MBA em Engenharia de Software pela Escola Politécnica da USP e MBA em Mercado Financeiro pela Faculdade de Educação e Administração, a FEA-USP. Atualmente serve como bispo da ala Jardim das Palmas, é o meu bispo, desde 2017. Ele é casado e pai de uma linda menina de 2 anos e meio. Com vocês, o Bispo Marcondes Farias. Bispão, lembra de liberar o seu microfone. Opa, agora foi. Agora foi. Fernando, obrigado pela introdução. Fiquei muito feliz em ouvir a palestra do Flávio. Admiro muito o Flavinho, a família dele, a forma como ele articula essa trajetória de carreira. É uma inspiração para todos nós. E hoje o que eu vou falar é sobre justamente escolha de carreira. E a gente viu o Flávio fazendo escolhas de carreira desde muito cedo. Então, ele fez uma transição de alguém que tinha o sonho e buscou ser um jogador de futebol. E no meio do caminho fez uma mudança. E aí ele se tornou um profissional reconhecido no mercado de vendas no Brasil. Então, o título que eu sempre falo é: nunca é cedo demais para escolher a sua carreira e nem tarde demais para mudar ela. Então, o Flavinho é um exemplo típico de alguém que se preparou, vem se preparado. E todos os jovens, adultos, não importa, todos podemos fazer essas mudanças. Então, eu vou compartilhar minha tela para começar aqui a falar sobre justamente escolha de carreira. Vou deixar aqui o zoom escondidinho aqui. E vou falar sobre escolha de carreira. Primeiro, eu quero compartilhar aqui, Fernando, que mundo nós vamos ter daqui 2 ou 5 anos. Então, o videozinho aqui da esquerda, o primeiro vídeo, vai mostrar aqui o seguinte, olha, um robozinho que ele é autônomo. Esse robô ele funciona hoje já, é da empresa Boston Dynamics. Ele é um robô que permite fazer coisas que às vezes nem eu sei fazer, tá? Boa parte das coisas que ele está fazendo aqui eu não consigo, eu ia quebrar minhas costas, até porque eu estou acima do peso. Mas ele foi programado, desenvolvido ao longo de anos para desenvolver todas esses movimentos, essa habilidade. Então, se você estava pensando em desenvolver uma carreira de trabalho árduo dentro de uma fábrica, então aqui você pode ter um desafio, porque tem um robô que vai roubar o seu emprego. Ou você fala o seguinte: eu vou me tornar daqui 5 anos um motorista de Uber. Então, eu tenho uma notícia aqui para a gente se preocupar, talvez, e pensar em alternativas. Hoje, os carros da Tesla, que são carros elétricos nos Estados Unidos, eles andam sozinhos. Eles param no farol, eles trafegam sem a intervenção do motorista. A ideia é de que daqui 2 anos, por exemplo, a minha filha, provavelmente ela não vai aprender a dirigir, porque o carro, na época dela, vai ser um carro que vai dirigir sozinho. Então, será que eu direcionar minha carreira para ser um motorista é o melhor caminho hoje? Então, fica a dica do que a gente tem que se preparar para os próximos anos. Depois, eu quero falar o seguinte: eu vou trabalhar com culinária. Então, eu vou trabalhar em cozinha industrial. Não é aquela cozinha refinada, mas é uma cozinha industrial. Então, a gente tem que se preocupar também, porque agora tem robôs que fazem comida também. Eles recebem a receita, eles sabem exatamente fazer a composição dos ingredientes e eles sabem cozinhar. Às vezes melhor até do que eu, mas eles sabem cozinhar. Então, qual é a escolha de carreira que a gente vai fazer se a gente vai ser substituído eventualmente até na cozinha pelos robôs? Sem falar em construção civil. Você fala o seguinte: ok, eu vou trabalhar na construção civil, vou ser auxiliar de mestre de obras.
Pois é, mas hoje os robôs também são capazes de fazer assentamento de piso, assentamento de bloco. Então, a ideia é a seguinte, eu mostrei 4 áreas de profissões que estão sendo altamente transformadas por conta da tecnologia. E aí a minha pergunta é, e aí eu vou passar aqui para o próximo slide, a gente está fazendo as escolhas de carreira baseado nas tradições? Quando a gente é pequeno, a gente tem sonhos. E aí, é aquilo que o Flavinho falou, sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho. E num mundo onde a tecnologia vai substituir boa parte da mão de obra, de boa parte do que a gente conhece hoje, assim como no passado muitas profissões foram substituídas pela computação e mecanização, a gente tem que se preocupar com quem nós somos realmente, como profissionais. Porque isso é o que vai definir o nosso futuro. Então, a gente pensa naquela fórmula tradicional que é, eu vou nascer, eu vou ser uma criança, depois eu vou estudar, eu vou me formar na faculdade e vou ter um trabalho. Essa é a sequência clássica. Os meus pais me ensinaram assim, os pais deles ensinaram eles assim, e provavelmente muitos que estão escutando aqui acreditaram nisso, porque essa é a tradição. Da gente aprender na infância, entrar no prezinho, depois vai para a primeira série, se forma no fundamental, vai para o curso médio, se forma no médio, vai para a faculdade, pós-graduação. Então, ali é o aprendizado. Só que a gente já entende que a gente precisa ter uma profissão. E aí, a gente às vezes é condicionado a tomar uma decisão muito rápida, antes da missão ou volta da missão, e às vezes, assim, sem ter se preparado antes, você acaba escolhendo o seu caminho sem pensar muito bem. E aí você vive uma vida frustrada por não fazer aquilo que você gosta. E, historicamente, existem profissões que são mais buscadas. Provavelmente porque, no Brasil, a gente associava algumas profissões com dinheiro ou com um bom status social ou uma boa remuneração. O médico, a pessoa fala assim, não, quando eu crescer eu quero ser médico. Só que a criança, ela não quer ser médico porque ela quer ganhar dinheiro, ter um consultório chique e ficar famoso. Ela quer ser médica para salvar vidas. Tanto que ela fala assim, eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial, porque ela se importa com ajudar as pessoas. Aí você cresce, aí você fala, posso ser advogado, eu posso ser médico, eu posso ser pintor, eu posso ser motorista, eu posso ser manicure, eu posso ser pedreiro. Você vai escolher a profissão que você quer. Mas existem profissões que as pessoas acabam entendendo que o dinheiro é mais importante do que a felicidade. Então ela vai na profissão, porque o pai dele falou, você tem que ser advogado, porque advogado é que dá dinheiro. Ou você tem que ser médico, e médico dá dinheiro. Mas isso é o que te faz ser feliz? É isso que vai trazer alegria? E aí a gente confunde algumas coisas. Às vezes eu falo assim, olha, eu tenho que ser engenheiro para ser muito bem sucedido na minha vida. Eu não posso ser pedreiro, eu não posso ser auxiliar de revestimento, porque isso não vai me trazer dinheiro. Será que é isso? Será que é isso mesmo? Ou será que a minha carreira é um dom pré-definido, imutável, que alguém colocou um rótulo na minha cabeça e agora eu tenho que ser essa pessoa para o resto da minha vida? É isso que a gente tem que ser? Pois bem, vocês já ouviram falar em Leonardo da Vinci? Pessoal, Leonardo da Vinci, ele viveu no século 1500, viveu no século 15 e 16, entre o século 15 e 16, e aqui a gente tem uma história muito bacana de Leonardo da Vinci, que mostra o seguinte, qual era a profissão dele? Se alguém perguntar qual era a profissão de Leonardo da Vinci, então, eu vou falar o seguinte, Leonardo da Vinci era inventor, mas ele também era pintor, ele pintou a Mona Lisa, ele pintou o quadro da Santa Ceia, ele também tinha ideias de mecânico, ele também era médico, escultor, filósofo, químico, engenheiro, arquiteto, matemático, ele era músico, ele compunha, ele escrevia, ele era inventor. Sabe por que ele conseguia fazer tudo isso, pessoal? Porque ninguém chegou para ele com 18 anos e falou, você tem que escolher uma profissão. Porque se alguém tivesse falado isso para ele e apresentado uma lista em que ele tinha que escolher uma profissão, eu não sei qual dessas ele teria escolhido, mas ele não fez uma escolha de profissão. Ele foi buscar conhecimento, ele foi buscar ser feliz. E o que trazia alegria para ele num determinado momento era pintar. Em alguns outros momentos, a alegria dele vinha em inventar coisas. Ele foi uma das primeiras pessoas, ou dos primeiros médicos, a criar um mapa de anatomia do corpo humano. Mesmo sem
ressonância magnética, mesmo sem os equipamentos que nós temos hoje, ele fazia dissecação de alguns corpos de cadáveres para desenhar o que seria o corpo humano. E ele acertou relativamente bem. Algumas coisas não eram tão bem assim como ele tinha imaginado, mas ele acertou muito bem para a época dele. Então, a ideia era, Leonardo da Vinci não tinha ninguém chegando para ele e falando, olha, você tem que escolher uma faculdade, sua vida depende dessa faculdade, senão você não consegue pagar o boleto do cartão de crédito, a conta de luz. Ele não se preocupava com isso, ele se preocupava em ser feliz, não com dinheiro. Ele buscava ter as habilidades que fizessem dele uma pessoa melhor para o mundo que ele vivia. Então, guarda isso bem. Ser uma pessoa que faz algo bom para o mundo em que ele vive. E isso acabou gerando o que a gente já sabe. Irmãos e amigos que nos acompanham aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar o áudio. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento e compartilhar de novo, porque eu vou compartilhar com áudio. Então, guardando aquela menção que eu fiz, de que a gente precisa entender o que eu faço que traz um benefício para as pessoas ao meu redor e faz o mundo ser um mundo melhor. Será que a gente está escondendo um talento? Mas eu coloquei entre aspas, porque não é um talento de habilidade, mas é o talento na época do Salvador Jesus Cristo, era dinheiro, era um nome que se dava para um valor monetário, uma moeda. Mas vamos transformar isso para um talento, um presente que a gente recebeu do Pai. E aí eu quero compartilhar esse vídeo com os irmãos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse, Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado. E terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, aqui o Senhor fez um convite. Estamos escondendo os nossos talentos, a oportunidade de multiplicar as coisas que recebemos, os presentes do Senhor, que são dados a nós, e multiplicar a nossa capacidade. Muitas vezes a gente olha o simples assentar de um piso como uma atividade simples, uma atividade que qualquer um poderia fazer.
Mas essa mesma habilidade de colocar um piso pode se tornar uma obra de arte, pode se tornar um cuidado, que pode se transformar numa profissão, que pode se tornar no seu talento. E aí eu vou usar o exemplo do Vanildo. O Vanildo, ele trabalha na empresa, ele fundou a empresa Tudo Carro Revestimento. Sabe o que é bacana no Vanildo? O Vanildo, ele trabalha duro, ele trabalha pra caramba. Ele começou como auxiliar de obra. E ele foi pegando gosto por aquele desenvolvimento do talento que ele tinha. Ele começou a ler e estudar sobre o assunto. E, na prática, anos e anos, a habilidade dele de trabalhar com revestimentos fez dele um profissional diferenciado no mercado. Hoje, ele ganha bastante dinheiro trabalhando com revestimentos, porque ele se tornou um especialista. Então, imagina o seguinte, ele escolheu algo que ele gosta de fazer. E a consequência veio como uma profissão, o reconhecimento no mercado, e não o contrário. Buscar isso pelo reconhecimento. Ele buscou pela habilidade, por algo que era o talento dele. E isso se viu refletido no dia a dia dele, de conseguir melhor e melhor a cada dia. Tanto que o Vanildo, o sonho dele é chegar no nível de uma empresa que se chama Lab 88 Revestimentos. Eu não conhecia essa empresa. E fui buscar a informação. É uma empresa, irmãos, que para colocar um revestimento numa parede, ele usa laser de precisão, as pessoas são altamente treinadas e nenhum serviço é feito por menos de 50 mil reais. Então, lembra que eu falei que as pessoas às vezes queriam ser médicas porque falavam que iriam ser bem-sucedidas, mas eventualmente não queriam trabalhar como pedreiro ou assistente de revestimento? Então, não importa, a pessoa pode ganhar dinheiro inclusive colocando revestimentos. Mas o importante é escolher uma carreira em que ela é feliz, em que o talento dela, ele entrega com o coração. Então, o Vanildo, que eu dei o exemplo, ele faz com amor, ele trabalha de sábado, sem ter cliente, é porque ele quer, na verdade, ter o corte perfeito do porcelanato, para aprimorar a técnica que ele tem. Então, ele faz com amor aquilo que ele faz, e aquilo reverte-se em benefício financeiro. O Bruno Sodré, ele tem um salão aqui no Morumbi Town, aqui pertinho do Shopping Jardim Sul, mas ele começou na garagem emprestada, onde ele fazia o corte, escova, e o talento que ele tinha se transformou em quê? Em reconhecimento. E hoje ele tem um salão muito bom e os preços são realmente caros. Então a pergunta é, será que eu não posso escolher uma profissão que eu gosto, ser cabeleireiro? Eu tenho que ser obrigado a escolher uma profissão de engenheiro ou de arquiteto? Não. Persiga o seu sonho. Aqui é o exemplo do que o Flávio falou. Sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. O Bruno sonhou grande. E hoje ele conquista o resultado do trabalho árduo dele. A Denise, ela era jogadora de vôlei, uma história até parecida com o Flávio, mas em vez de ir para vendas, ela decidiu trabalhar com confeitaria. A Denise, ela foi fazer um curso de confeiteira. Ela descobriu um talento e ela multiplicou esse talento, não escondeu esse talento. E alguém deve ter falado para ela, você vai ser jogadora de vôlei até o final da sua vida. Ela falou, não, até aqui eu fui jogadora de vôlei, mas agora eu quero ser feliz trabalhando com algo que me dá alegria, que é ser confeiteiro. Então, ninguém rotulou ela com carimbo. Você será jogadora de vôlei e jamais você poderá mudar a sua história. Ela pode e ela mudou. Para quem não conhece, esse aqui é um rapaz do Oriente Médio chamado Nusret, que o pessoal conhece como Salt Bae ou o cara do salzinho. O pessoal faz piada no churrasco, faz o churrasco e repete o gesto dele colocando o sal. Ninguém imagina que, na verdade, ele era um garoto de 13 anos quando ele foi buscar emprego no açougue. E, ao trabalhar no açougue, ele descobriu o talento do corte da carne. Habilidade treinando anos trabalhando no açougue, cortando diversos tipos de carne, aprendendo. E aí ele falou, poxa, isso aqui é algo que eu sei fazer e eu gosto de fazer. Resultado, hoje o restaurante dele, ele tem uma rede de restaurantes espalhada pelo mundo, ele fatura milhões de dólares. Será que ele, quando era um simples açougueiro, na cabeça dele ele já montou a ideia de se tornar um empresário de sucesso? Não. Ele falava o seguinte, eu vou cortar esse pedaço de carne da melhor forma que eu puder. Porque eu sei a melhor forma, na parte certa. Quantas vezes vocês já não viram profissionais? Você vai no açougue, ele faz com desleixo, de qualquer jeito. E você vai para casa reclamando. Com certeza, no caso dele, não foi assim.
Porque o talento dele não limita as escolhas, na verdade, expande as opções. Porque o talento vem de disciplina, vem de motivação. Acho que alguém até fez uma pergunta aqui há algum tempo atrás no chat. Ah, mas a disciplina e motivação vêm juntos? Sim. No caso do Nusret, do South By, foi a motivação e a disciplina de treinar constantemente. Cristiano Ronaldo, ele treina faltas, o Messi treina faltas. Os jogadores brasileiros esqueceram como cobra falta e não sabem fazer gol de falta mais, porque ninguém treina, né? É preguiçoso. Não, o jogador europeu está ali, ó, treinando. Então, pessoal, o emprego atual não define quem você pode ser no futuro. Se fosse assim, o Brian, que mandou o currículo dele para o Facebook em 2009, não teria criado o WhatsApp. Sabia que o Brian é o criador do WhatsApp? E que o Facebook depois comprou o WhatsApp por bilhões de dólares? Pois é. O que o Brian fez? Ele foi até o Facebook e o Facebook falou que ele não tinha as qualificações para trabalhar lá dentro. Ele tinha duas opções: ficar triste, voltar para casa, contar para a mãe dele e falar: olha, eu não tenho talento, eu não sei fazer as coisas, as pessoas não me reconhecem. O que ele fez? Ele agradeceu a oportunidade. Quando eu vou para o próximo desafio, se eu não fui aprovado nessa empresa, eu vou para a próxima. O que ele resolveu fazer? Trabalhar desenvolvendo uma plataforma de comunicação, na época o WhatsApp, em 2010. Resultado, hoje todos nós, boa parte do comércio, do mundo na pandemia, se falou através do WhatsApp. Então, a frase dele, o Facebook me rejeitou, foi uma ótima oportunidade de me conectar com pessoas fantásticas, aguardando a próxima aventura da vida. Se você recebe um não de uma empresa e encara aquilo da pior forma possível, como se o Pai Celestial não estivesse ouvindo as suas orações, reflita e pense. A sua carreira não é definida por um currículo nem para uma vaga de emprego. A sua carreira é definida pelos seus sonhos e pela sua capacidade de se esforçar, estudar e ir adiante. O presidente Thomas S. Monson, ele tem uma frase muito, muito, muito inspirada. A frase do presidente Monson é a seguinte: exorto-os a estudarem e aprenderem profissões que estejam em demanda no mercado de trabalho e que os ajude a conseguir um emprego se houver uma emergência. Seus talentos irão expandir-se ao estudar e aprender. Vocês, nós, poderão aprender melhor ou ajudar melhor seus filhos com os estudos e terão paz de espírito por saber que se prepararam para as eventualidades que venham a ocorrer na vida. Isso publicado na Liahona de janeiro de 2002, irmãos. É como se o presidente Monson, bom, não é como se, ele sabia, ele era um profeta vidente e revelador. Então, eles nos ensinaram em 2002 a nos prepararmos para 2020 numa pandemia. Se a gente tivesse entendido o conselho do presidente, que era, olha, quais eram as profissões em demanda em 2002? Então, vamos parar para pensar. 2002, a internet já estava surgindo, boa parte de computação, etc. Então, muitas profissões relacionadas à computação tiveram impacto zero na pandemia. E as empresas de tecnologia estão contratando, dobrando de tamanho, no meio da pandemia, onde a gente tem visto demissões, sofrimento. Mas, para isso, a pessoa precisou se preparar lá atrás. 2002, curiosamente, irmãos, foi o ano que eu me formei. Eu estudei em escola pública o tempo inteiro da minha vida. Meu ensino fundamental foi na Escola Estadual Alípio de Oliveira e Silva, no Taboão da Serra, perto da antiga ala Taboão, mais próximo hoje da Estaca Celeste, da Estaca Taboão, ali no Jardim Celeste. O meu colegial foi na Escola Municipal Rui Barbosa, também no Taboão, perto também da antiga ala Taboão. Minha faculdade, eu fiz a Faculdade de Tecnologia de São Paulo, a FATEC. Tem FATEC aqui no Paraisópolis, tem FATEC em Santo Amaro, Campo Limpo, na Berrini. Eu estudei na FATEC. Então, não é que eu estou trabalhando hoje numa empresa de tecnologia, tenho uma pós-graduação, porque eu nasci rico, porque eu tinha condições. Não, pelo contrário, eu não tinha condições, tanto que eu não pude pagar uma faculdade. Eu tive que estudar para conseguir uma vaga em escola pública. Meus pais não podiam pagar o colégio particular. Eu tinha que estudar numa escola, assim como meu irmão. A gente teve que estudar em escola pública, estadual. E qual o problema? A escola não define o seu destino, quem define é você. Em vez de ficar de tarde assistindo filme, a gente estuda. Em vez de dormir até tarde, acorda mais cedo, e aí você estuda. Então, o presidente Monson falou, vocês poderão ajudar os seus filhos.
Segundo, o presidente Hinckley, planeje agora para obter toda a educação que puder, e então trabalhe para realizar este plano. Um discurso para os rapazes na Liarona de 1982. Estou imaginando o seguinte, o jovem, moça e rapaz se preparando para uma missão, falando, olha, eu vou deixar a escolha da minha profissão para depois que eu voltar da missão. Se a gente obedecer a palavra de um profeta, não é depois da missão, é agora. Então, planeje agora obter toda a educação que você puder. Sabe por quê? Porque aí você vai conhecer o mundo ao seu redor. Talvez você vai descobrir que você gosta de química, talvez você vai descobrir que você gosta de matemática, que você gosta de desenho, que você gosta de artes, assim como Leonardo da Vinci. Se a gente lembrar nas escrituras, Davi, ele foi criado de uma forma extremamente cuidadosa. Daniel também foi criado de uma forma cuidadosa. Se vocês lembrarem das escrituras, eles sabiam de onde eles vinham. Daniel sabia exatamente que ele vinha de uma linhagem real e que nada iria corrompê-lo. E ali, naquela época, os governantes, principalmente do Egito, mas também na antiga Jerusalém, eles aprendiam sobre todas as coisas. Eles eram ensinados em todas as coisas, porque não tinham classes de geografia, história, matemática, nada. Você aprendia sobre o mundo ao seu redor. É a mensagem do presidente Hinckley. E, por fim, se a gente não tomou as decisões certas no passado, não tem problema nenhum. O momento para rever tudo isso é agora, é hoje. É neste domingo que a gente está conversando. Doutrina e Convênio 130:18. Qualquer princípio de inteligência que alcançarmos nessa vida surgirá conosco na ressurreição. Também Doutrina e Convênios 88, de 78 a 80. Resumidamente, ensinai diligentemente e minha graça acompanhar-vos-á, para que sejais instruídos mais perfeitamente. Tanto nas coisas do céu como da terra, e de debaixo da terra, coisas que foram, coisas que são, coisas que logo hão de suceder, para que estejais preparados em todas as coisas, quando eu vos enviar outra vez para magnificardes o chamado com o qual vos chamei. Palavra de escritura que o profeta Joseph Smith, há mais de 200 anos atrás quase, ele recebeu essa instrução. Que nós temos que aprender as coisas tanto do céu, ou seja, o que nós estamos vendo acontecer no nosso mundo, na terra, debaixo dela, todas as coisas. Sabe por quê, irmãos? O arquiteto desse mundo, quem criou essas coisas, foi o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele conhece todas essas coisas. E ele quer que nós conheçamos o mundo que ele criou para nós. Então, a nossa profissão, ela tem a ver com a nossa vontade e desejo de ser feliz. Se você escolher hoje ser feliz com o que você faz, do teu talento, você gosta de fotografia, desempenhe esse trabalho bem. Você gosta de cozinhar? Cozinhe, desenvolva os talentos. Quer jogar bola? Desenvolva o talento da bola. Você gosta de matemática? Desenvolva matemática. Tecnologia? Qualquer coisa. Profissão médico, enfermeiro, tudo. Fisioterapeuta, psicólogo. Você gosta de conversar com as pessoas, entender o comportamento da mente humana. Vai estudar psicologia, fazer psicanálise. Gente, existe um mundo infinito de possibilidades. Ninguém marcou nas suas costas o que você vai ser para o resto da sua vida. Lembre-se de uma bênção patriarcal, onde o Pai Celestial, através de um patriarca, declara bênçãos para a sua vida que vão fazer parte das escolhas que você fizer na sua vida. Ou seja, as bênçãos elas estão lá. Basta a gente ser obediente e fazer as coisas que o Senhor espera que façamos. Portanto, a pergunta que eu deixo aqui para nós, irmãos, nessa noite é: qual será a nossa escolha hoje? Qual a escolha que nós vamos fazer hoje para decidir qual é o nosso futuro profissional? As opções estão aí, as faculdades, os cursos técnicos, os livros, tudo isso está disponível para nós. Basta fazermos uma escolha. Eu deixo um testemunho de que eu sei que o Senhor criou esse mundo e Ele quer que nós conheçamos esse mundo, quer que nós sejamos engenhosos, industriosos, trabalhemos com nossas mãos, nossas mentes. Até hoje, irmãos, por mais que eu trabalhe com computação, eu adoro a música. Faz parte da minha vida, aprender a tocar um instrumento. Mas eu não sou músico. E eu não sou só alguém de tecnologia. Eu gosto, por exemplo, de fazer concertos em casa, de marcenaria. Eu aprendi como fazer. Eu gosto de fazer pintura de parede. Aprendi como pintar a parede. Eu aprendi como fazer um reboco. Ou seja, se eu perder o meu emprego hoje, eu tenho certeza de que eu vou ser o melhor cara que vai pintar a parede. E eu tenho certeza, se eu pintar a parede, publicar no Instagram,
alguém vai me procurar para falar, eu quero aquele cara pintando a minha parede. Então, não é a tua atividade que é importante, é quem você é.